Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai lembrar um momento de 5 anos atrás, quando foi anunciada a aquisição da Embraer por parte da norte-americana Boeing. O tempo é senhor da razão e nesse período o negócio foi desfeito e ficou provado que a Embraer, diferentemente do que diziam naquela época, tinha totais condições de sobreviver. A empresa é líder e alcançou em 2023 alguns dos seus melhores resultados da história, entregando nada mais nada menos do que 181 aeronaves. Para falar sobre isso, a gente conta mais uma vez com a experiência e o conhecimento do professor doutor da Unicamp, Marcos Barbieri, especialista em indústria aeronáutica, indústria aeroespacial e que já estudou o caso da Embraer por diversas vezes. Obrigado, professor Barbieri, por você ter atendido ao nosso convite mais uma vez. Eu queria que o senhor começasse essa nossa conversa falando um pouco do momento atual da Embraer. Os resultados de 2023 são muito consistentes. A Embraer Defesa já tem 50 pedidos firmes para o C-390 e a Embraer de Aviação Executiva, os jatos, vai muito bem, obrigado. O que o senhor pensa a respeito desse momento e a perspectiva lá atrás lançada para justificar o negócio de que a Embraer não poderia sobreviver no mercado? Boa tarde. Boa tarde, Edmond. Muito obrigado pelo convite mais uma vez aqui, uma oportunidade de estar junto com você, com a sua equipe e com todos aqui os ouvintes, né, desse belo programa que nós temos a oportunidade de ter, que o Brasil Consciência. E fico contente por estar voltando também num momento agora muito mais otimista, né? Lembrando aqui do convite que você me fez, exatamente da sua apresentação, né? Relembrando do como nós estivemos na beira do abismo, né? Nós já estávamos olhando para a beira do abismo, né? E, felizmente, né? Como dizem, desculpa ser irônico inicialmente, mas como dizem, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, né? E conseguimos o nosso negócio Embraer ser mantido, não a realização da aquisição da principal parte da Embraer pela empresa estadunidense Boeing. Então, foi muito importante isso, né? E eu gostaria de, talvez, nós relembrarmos um pouquinho, né? Começarmos alguns pontos a relembrar, reforçar e talvez tratar um pouco mais de perspectivas para esse caso, daí, de acordo com o que você for demandando ao longo da nossa conversa aqui. Relembrando um pouco, o que era a operação? A operação era o que foi chamado de uma joint venture, erroneamente, era uma aquisição. A Boeing estadunidense iria adquirir a unidade de aviação comercial da Embraer, que representava mais de 55% do faturamento da empresa naquele momento, representava quase 90% dos lucros da Embraer naquele momento, e não só iria adquirir o negócio da atividade comercial em si, o business, né? Mas ia adquirir a estrutura produtiva, as principais unidades produtivas, a unidade Faria Lima, que é a unidade central da Embraer, outras unidades passariam para a Boeing, e os principais laboratórios e centros de desenvolvimento passariam para a Boeing. A Boeing teria 80% do capital desse novo negócio, a Embraer, ou o que restasse da Embraer, ia ter 20%. Mesmo assim, ainda assim questionando se ia ter ou não direito ao voto. Mas não bastava isso. Além disso, a Boeing, e aí sim ia ser feita uma joint venture com o KC-390. Só que aí sim ia ser uma joint venture, onde a Embraer ficaria com 51% do negócio do KC-390. E a Boeing ficaria com 49%. Aí sim, ela ia, apesar de ela ser minoritária, ela era quase que igualitária. Mais que isso, estava-se em discussão que a unidade final de montagem do KC-390
seria nos Estados Unidos, inclusive, vinculando informações que seria em Delaware. Então, nós iríamos perder a aviação comercial e o nosso principal negócio, que está se mostrando altamente promissor na área militar, que é o avião KC-390. Nós deixaríamos de ter a Embraer, nós íamos ter o que restasse dela, ia ser alguma coisa na aviação executiva pequena e alguma coisa na área militar. E muito sem a estrutura de desenvolvimento, sem as principais estruturas fabris, nós íamos deixar de ter a nossa principal, não apenas empresa aeronáutica, mas a principal empresa de alta tecnologia que nós temos no Brasil. Uma geração de valor agregado altíssimo, com empregos de alta qualificação, com todo o encadeamento da indústria aeronáutica estava em jogo por conta dessa operação. Como eu falei, tiveram vários que procuraram colocar areia nessa operação, eu fui um deles, né, que permanentemente, dentro das limitações que um professor de uma universidade pública pode fazer, isto é, usar suas palavras, as suas ideias, os seus trabalhos acadêmicos contrários a essa operação, mas, em boa parte, a própria crise da Boeing leva à derrocada dessa operação. É claro que foi uma tragédia, foram duas tragédias que ocorreram, com dois aviões Boeing 737 MAX, que eram as versões novas que estavam em operação, quando se constatou claramente que não só a aeronave, mas toda a estrutura da empresa Boeing apresentava problemas de certificação, de qualidade, os aviões precisaram do projeto ser revisto, os aviões precisaram, no mundo inteiro, não puderam mais operar. Isso levou a uma grave crise dentro da Boeing e ela teve que cancelar essa operação. Não porque ela não quisesse, mas porque ela não tinha mais condições, vamos dizer assim, não só financeiras, mas porque ela estava sendo abastecida por dinheiro do contribuinte americano, não tinha como justificar, ainda que seria um excelente negócio para a Boeing, ela adquirir a Embraer. Então, podemos depois pensar um pouco, discutir por que a Boeing, que é um símbolo de aviação, o que aconteceu com a Boeing que levou essa derrocada? Acho que é importante nós também olharmos o que aconteceu com aquela empresa que sempre foi um símbolo e até um orgulho americano da aviação, e hoje é uma empresa onde os memes que estão circulando aí são indizíveis aqui em público, porque as pessoas passam, muitas terem até medo de operar nos aviões delas, né, de voar os aviões, e uma empresa que não fosse too big to fail, como os próprios americanos usam a expressão, provavelmente teria falido. Enquanto isso, nós temos esse outro lado da Embraer. Podemos falar um pouco mais sobre a Embraer. Olha que coisa interessante. Em 2023, o lucro líquido da Embraer, o lucro líquido ajustado, foi de 167,1 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, conforme divulgado no mês passado pela empresa, um crescimento de 34% em relação ao mesmo período de 2022. O lucro ajustado, que tira juros, impostos, depreciação e amortização, foi de 736,7 milhões entre julho e setembro, alta de 51,8%. Nós estamos falando só de uma fração dos resultados da Embraer no ano passado. Na história, 2023 foi o melhor ano da empresa, em todos os aspectos. É uma marca histórica de entregas. As entregas subiram 13% em 2023 comparado a 2022. E o backlog da empresa atingiu 3,1 bilhões, um aumento de 400 milhões de dólares na base anual. Eu falei 3,1 bilhões de dólares. Lembra que no começo do programa a gente estava mencionando o valor inicial de venda permanente da Embraer, da empresa toda, a estrutura física e tudo mais, era de 3,8
bilhões do começo e quando foi anunciado teve uma correção para 4,2. E o mais interessante, que no quarto trimestre a empresa entregou 75 jatos, 49 executivos e 30 leves, 19 médios, 25 aeronaves comerciais e um KC-390, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que está bombando agora, inclusive com vencendo a concorrência para fornecer jatos lá na Ásia para o governo da Coreia do Sul, uma região onde a Embraer ainda não tinha assim, uma penetração muito grande. Pode-se dizer que esse é o melhor momento da companhia na história, professor? Eu acredito que sim. Eu acredito que, se não for o melhor, no sentido, quer dizer, o melhor em números, talvez um dos melhores anos da Embraer, na história da Embraer. E o que é interessante é que esses resultados, apesar de serem muito positivos, não são tão surpreendentes. Porque quando nós tivemos nos anos de 2018, 2017, 2018, exatamente no período em que surgiu a negociação para a aquisição de grande parte da empresa pela Boeing, era um momento que ela estava fazendo lançamentos. Ela tinha feito, naquele momento, na área executiva, na área comercial, vamos começar pela área comercial, a nova família de aeronaves, que é a família E2. Então, ela tinha acabado de lançar praticamente as aeronaves E2. Tem dois pontos fundamentais. Nós temos algumas aeronaves que são maiores, então ela entra num porte um pouquinho maior, ela consegue um porte maior, mas principalmente são aeronaves que têm uma eficiência energética, vamos usar o conceito, são muito mais econômicas, utilizam o que há de mais avançado, particularmente a propulsão, os motores da Pratt & Whitney, em tecnologia mais avançada, que é uma tecnologia que poucos aviões utilizam essa tecnologia. E a Embraer, que já tinha um avião muito bom, que era a família 1, a família 1 é uma família de 2004, quer dizer, para a aviação não é algo que ela queria ser, ela consegue fazer um upgrade com a família 2. Então, ela mantém basicamente a fuselagem, mas reestrutura totalmente asas, trem de pouso, turbina, aviônicos, lança uma nova versão de verdade da aeronave, com uma eficiência muito maior, com uma economia maior, e passa a ser aceita pelo mercado. Então, está tendo esse resultado na comercial. Na executiva, ela também tinha lançado alguns aviões da Philips Praetor, né? Alguns novos aviões, os aviões Legacy estavam bem, o Legacy 300, por exemplo, é o mais vendido na sua categoria há anos e anos seguidos, está entrando nessa categoria, digamos, intermediária de jatos executivos, que é uma categoria muito importante, que tem um maior valor agregado. E, por fim, na área militar, que a Embraer lança uma aeronave que, do ponto de vista comercial, está se mostrando um grande sucesso comercial, que é o KC-390. Ela já tinha lançado aeronaves com sucesso comercial na área militar. O Tucaninho, nos anos 80, o Super Tucano, no início do século 20, e agora só que ela lança uma aeronave de uma outra categoria. É a maior aeronave já feita no hemisfério sul da Terra. Então, não é pouca coisa. O que é o KC-390, entrando no segmento que eu tenho como concorrente uma aeronave que dispensa apresentações, que é o C-130 Hércules da Lockheed Martin, que é uma aeronave emblemática, só que é uma aeronave cujo projeto inicial da década de 40, do final da década de 50 início da década de 60. Então, tanto que, como eu estou entrando com uma aeronave totalmente nova, mais eficiente, mais rápida, etc., uma relação custo-benefício, ela tem quase muito bem nas concorrências internacionais e tem uma perspectiva de avanço muito grande. Então, eu combino aviação comercial com aeronaves novas, aviação executiva, que já vinha caminhando bem também com aeronaves novas, e na área militar com KC-390, eu vou combinando isso, eu tenho uma perspectiva que vence as árvores que foram plantadas estão dando os frutos agora, que é o caso desses resultados que você apresentou anteriormente. E a coisa mais engraçada, né? Naquela época, em fevereiro, há 5 anos atrás,
a gente ainda não tinha conhecimento do relatório da aeronáutica que dizia que, na verdade, não era a Boeing que estava salvando a Embraer, mas a Embraer que iria salvar a Boeing. E o professor Marcos Barbieri falou na entrevista para a gente qual era o real objetivo da Boeing com a aquisição. Veja. O que fica claro com essa operação é que ela é uma operação que ela atende completamente aos interesses da Boeing. Para a Boeing, ideal, é um negócio que foi parte da Boeing, atende aos interesses da Boeing e é interessante para a Boeing, da maneira que está colocada. Ela adquire exatamente o que para ela é importante, que é entrar no mercado de aviação, digamos, regional, isto é, aviões a menos de 150 assentos, porque a principal concorrente dela, Airbus, entrou, então ela vai ter que entrar. E ela entra numa posição extremamente vantajosa, porque em vez de ela ter que adquirir uma empresa pequena, que ela não tem, ela não vai fazer parceria com os chineses. Além disso, a competência tecnológica dos chineses ou russos é baixa. Vai fazer parceria com a Mitsubishi japonesa? Não acredito. Eles estão tendo um problema seríssimo para literalmente decolar o avião deles, que está tendo problemas. Eles vêm e fazem o quê? Adquirem a empresa que é a líder do mercado, que tem uma família de aeronaves consolidada e que está lançando uma nova. E que tem um governo que tá. E que está lançando uma nova. Então, eu estou adquirindo a principal empresa. Mais do que isso, o que é colocado não só por mim, mas por vários especialistas internacionais, inclusive, a área de engenharia da Embraer é reconhecida internacionalmente pela criatividade, capacidade de desenvolvimento. Enquanto a Boeing, apesar da competência, ninguém está questionando a competência tecnológica da Boeing, mas eles têm uma área de engenharia que tem apresentado significativas restrições. O envelhecimento é um envelhecimento da engenharia, até porque lá eu tenho uma economia com elevado dinamismo, outros setores de alta tecnologia que atraem os jovens recém-formados, por exemplo, para empresas como na própria cidade, se eu for imaginar, de Seattle, onde está a principal unidade da Boeing, é a cidade onde eu tenho a Microsoft e a Amazon na própria cidade. Quer dizer, os funcionários, a Boeing ela tem que competir para atrair os grandes talentos, nada menos do que com a Amazon ou com a Microsoft. Aqui no Brasil, não. A Embraer é a grande empresa nossa de alta tecnologia. Não só na região de São José ou no estado de São Paulo, mas é a grande empresa brasileira de alta tecnologia. A única empresa brasileira que conseguiu uma inserção ativa no mercado internacional. Então, essa operação ela atende a interesses de quem? Da Boeing, completamente. Aumenta a escala da Boeing, ela obtém uma capacidade, amplia e, digamos, dinamiza a sua capacidade de engenharia. O que eu tenho de interesse para a Embraer? O desmonte da empresa. Eu tenho um desmonte da empresa. A sua pergunta também eu coloco. Em geral, quando eu tenho uma operação de aquisição, a direção de uma empresa, geralmente em operações internacionais de aquisição, quando há uma oferta de uma empresa pela outra, em geral, a empresa que ela é objeto da operação, independente de qualquer questão estratégica ou de que setor seja, geralmente é uma reação daquela empresa contrária à operação. Algo que nós não vimos no Brasil. Pois é, então, ao que parece, né, pelo desenrolar dos acontecimentos, o professor estava mais do que certo. O que a Boeing queria, na verdade, não era produzir aviões no Brasil, apesar do entusiasmo de alguns. A Boeing queria, na verdade, era o conhecimento, a expertise dos nossos engenheiros para resolver lá os problemas de projeto que ela tinha. Isso se confirma ainda mais por essa, digamos, iniciativa da Boeing agora de cooptar os engenheiros da Embraer e da rede de fornecedores locais agora, professor? Exatamente, bem lembrado. Esse é um ponto que foi colocado. Eu coloquei esse ponto, não fui o único. No exterior tivemos alguns especialistas, inclusive americanos, né, que colocaram também esse ponto. O objetivo da Boeing era fundamentalmente a engenharia brasileira. Claro que ela teria bom negócio com a área comercial e com o KC-390, mas o objetivo central é esse. Por conta do quê? Eles, infelizmente, a Boeing vem enfrentando isso, um problema estrutural.
A Boeing é uma empresa que, como eu coloquei anteriormente, é uma empresa de engenharia, que foi símbolo, né? Falou, é um Boeing, olha, é um Boeing, quer dizer, virou símbolo né? de aviões a jatos. Foi a primeira empresa que coloca um avião a jato realmente eficiente. Não é o primeiro avião a jato, o primeiro foi a Comet, mas realmente eficiente foram o 707, e a partir dela domina o mercado da aviação comercial, a aviação comercial a jato. O que ocorre? O que ocorreu com a Boeing? A Boeing ela sofreu de um processo de financiarização. Aquela empresa de engenheiros estruturada em Seattle, muito bem organizada, que era um orgulho, ela passou por um processo de a fusão com uma outra empresa americana que é chamada McDonnell Douglas, que por sua vez já era uma operação financeira da antiga McDonnell com a Douglas Corporation. E a McDonnell Douglas, ela falou, eu vou trazer para a Boeing a minha competência financeira. E a Boeing tem a competência de engenharia. Só que, ao contrário, o que, digamos, essa entre aspas, competência financeira, a busca pelos resultados financeiros a quaisquer custos, a partir do final dos anos 90, a operação foi em 96, 97, quando houve essa fusão. A partir daí houve uma priorização por parte da nova direção e controle da Boeing por resultados financeiros de curto prazo. Começaram a cortar custos, a cortar desenvolvimento, a não desenvolver novas aeronaves, e inclusive mudaram a sede da empresa, que era Seattle, que era... Vamos fazer aqui um paralelo, São José dos Campos, dos Estados Unidos, mudaram para Chicago, que é uma cidade, uma grande metrópole financeira que temos na região norte dos Estados Unidos. Então, ela foi uma empresa que foi se financiarizando, e isso foi corroendo a competência técnica dela. Tanto que boa parte da engenharia ela terceirizava em outros locais, para outras empresas, para outros países, para a Índia, para eles ter a competência de uma empresa, naquele momento que estava em crise na competência de engenharia deles, eles têm uma competência da Embraer, uma empresa que tem 4.500 engenheiros, eu não estou falando, mas se eles pudessem levar 400, 500 melhores engenheiros para Seattle, isso seria um nível de competência, e deixar talvez mais 1.000, 1.500 engenheiros aqui trabalhando para eles lá. Então, para eles era muito importante. Eu vou falar apenas suposições, mas estava claro de que algo caminhava nesse sentido. Então, essa competência dela, ela anda até com problemas. Ela não resolveu a competência de engenharia. Tanto que nós estamos vendo, que eu acabei de falar, memes até, desculpa usar a expressão, que estão aparecendo no público, as notícias que estão ocorrendo de aviões que perdem parte da fuselagem, perdem... e eles não estão lançando. Quer dizer, qual que é o substituto do Boeing 737? Qual que é já que esse avião está com problema, que avião que eles vão colocar no lugar? A Airbus tem a família 320, e agora também a família 220 para operar na linha que a Embraer opera. A Embraer tem a E-Jet 2, a E2 agora. E são aeronaves fabricadas que eles estão com um modelo que, enquanto o E-Jet é do começo do século XX e o 320 da Airbus é dos anos 90, o 737 é uma aeronave dos anos 70. O projeto inicial dela. Então, eu gero problemas por conta de uma financiarização. Então, eles estão indo buscar. Não deu certo via aquisição, e obviamente eles não estão com o fôlego financeiro que eles estavam, porque eles estão numa situação financeira mais complicada, eles estão usando outra forma. Qual forma? Essa cooptação aí, que nós podemos discutir com mais detalhes. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para continuar falando sobre esse assunto. Um instante só, não saia daí. A Embraer, ela tá bombando. E é bonito de você ver a propaganda da Embraer, porque nós estamos falando de avião. Nós, aqui em São José, temos orgulho de ter a Embraer aqui no nosso município. E eu sempre cito que são poucos países no mundo
que tem tecnologia e capacidade de colocar a lata para voar. E aqui em São José a gente coloca a lata para voar com a Embraer. Agora, do mesmo jeito que é bonito falar isso, quando você olha a realidade do trabalhador da Embraer, que está há 7 anos sem aumento real de salário e há 7 anos sem ter a convenção coletiva assinada, o que é a convenção coletiva? A convenção coletiva é a garantia dos direitos dos trabalhadores, porque de 2017 para cá, com a reforma trabalhista, você tem que ter o acordo assinado todos os anos. E toda a nossa categoria tem convenção coletiva, menos os trabalhadores do setor aeronáutico, em especial os trabalhadores da Embraer. Então, nós achamos que empresa que não tem convenção coletiva, empresa que não respeita minimamente os direitos democráticos dos trabalhadores, não pode ter financiamento do BNDES. Porque financiamento do BNDES é você pegar dinheiro público. Então nós achamos que isso é um absurdo. Você tem que minimamente exigir da empresa que ela respeite os direitos dos trabalhadores para ela receber dinheiro público para estar financiando as suas aeronaves. Muito bem, parece que o sindicato tem aí a posição dele com relação aos investimentos públicos que estão sendo feitos. Muito do resultado que nós acabamos de mencionar da empresa é oriundo também de pesados, importantes investimentos do governo brasileiro na empresa. O senhor avalia esses investimentos como, digamos, exagerados? O governo brasileiro erra na mão ao investir tanto na Embraer? Tem paralelo com o que acontece nos Estados Unidos com a Boeing, professor? Excelente pergunta, e a resposta é não. Os investimentos são necessários. O investimento público na área aeronáutica, a aeronáutica no mundo inteiro, a indústria aeronáutica, a indústria aeroespacial, se eu quiser colocar de maneira mais correta, ela é um resultado no mundo inteiro de uma combinação de investimentos públicos e de investimentos privados. Não, a necessidade dessas é uma simbiose entre o Estado e, vamos dizer assim, de maneira simplificada, o mercado. Talvez existe isso basicamente na economia capitalista, ela é simbiótica. Não existe um país com o Estado forte e mercado fraco, ou o Estado fraco e mercado forte que possa progredir. Mas na aeronáutica isso é emblemático. A indústria aeroespacial, isso é mais emblemático. Todos os países avançaram, quaisquer países, seja com empresas privadas, com empresas mistas, com empresas estatais, em que período da história seja, todos eles avançaram a partir dessa relação onde o Estado e o mercado trabalham juntos, desenvolvem de forma conjunta. Então, o que o Estado brasileiro tem feito juntamente com a Embraer é exatamente esse caminho conjunto. Então, há uma necessidade de suportar não só essa empresa, mas toda a indústria aeronáutica, que é um setor de altíssima tecnologia, é estratégico para a nação brasileira. Nós estamos desenvolvendo equipamentos estratégicos, é a empresa que mais exporta produtos de alto valor agregado. Então, as ações que o governo brasileiro faz, vamos dizer assim, estão dentro do padrão de concorrência. Qual que é o padrão de concorrência desse mercado? É esse. Se nós não fizermos isso, nós não temos. Se eu não tiver uma maneira de conseguir financiar as aeronaves brasileiras ao custo que eu financio as aeronaves estrangeiras, eu não vou conseguir mercado. Eu estou pegando só um ponto, que é o financiamento. Se eu não tiver a capacidade de recursos públicos para auxiliar no desenvolvimento de aeronave, eu não vou também ter. Isso em qualquer lugar. Serve para o Brasil, serve para a França, serve para a China, serve para os Estados Unidos, para qualquer lugar. Esse é o padrão. Ou eu entro nesse padrão de concorrência, ou eu não entro, eu não consigo me manter dentro desse mercado. Agora, mais do que isso, esses investimentos têm se mostrado com resultados bastante positivos. Vejamos o exemplo do KC-390. Foi uma aeronave que, por ser militar, como em qualquer local do mundo, ela é financiada pelo Estado, pelas Forças Armadas. Em qualquer local do mundo é isso. E o governo investiu, do ponto de vista, 1,8 bilhão de dólares no desenvolvimento dessa aeronave, que nós falando aqui para o Brasil, para o nosso padrão, 1,8 bilhões de dólares é algo, né, uma cifra astronômica, mas para padrão de indústria aeronáutica mundial, isso é algo que está numa linha muito baixa.
E nós estamos tendo o quê? Resultados, vendas, exportações, gerações de emprego, gerações de resultado, de uma aeronave que o projeto é da Força Aérea Brasileira, né? Por exemplo, no caso do KC-390. Então, nós temos essa ação conjunta entre Estado e mercado, é não só necessária, mas tem se mostrado muito bem, com resultados muito positivos ao longo da história dos últimos 50 anos da Embraer, e se nós formos olhar da indústria aeronáutica brasileira, desde o final da década de 40, início da década de 50, tem se mostrado muito acertada. Quais outros países? O Japão não conseguiu nos alcançar na área de aviação comercial, desistiram do projeto MRJ. Rússia não se fala. A China, tá, com toda a competência, poder político industrial que a China tem, o esforço que eles estão fazendo para chegar perto do que a Embraer já é há um bom tempo. Os canadenses, Canadá, um país desenvolvido, né, extremamente vinculado, não conseguiu acompanhar. Então, nessa corrida, nós estamos mantendo uma posição de destaque. Você até citou Coreia. Os coreanos estão preocupados, porque estão desenvolvendo um avião parecido, vamos dizer assim, em algumas questões, com o KC-390, e a Força Aérea Coreana foi lá e comprou o KC-390. Então, eles estão muito preocupados se eles vão conseguir manter o projeto ou não. Possivelmente, talvez eles vão abandonar o projeto deles também. Pelo menos, não da indústria aeronáutica, mas o projeto de desenvolvimento da aeronave militar, que é similar ao KC. Então, nós estamos tendo resultados, nós temos que nos orgulhar do que é positivo da nossa indústria. Então, se temos outras áreas que nós estamos defasados, microeletrônica, química fina, inteligência artificial, redes de informática, que nós, infelizmente, estamos muito defasados tecnologicamente, nós temos que, pelo menos, manter aquilo que, começar mantendo, pelo menos, o que nós temos, um grau de avanço e de sucesso. Claro que não é o único, temos outros setores aqui que nós poderíamos discutir, mas talvez o mais emblemático, que é a indústria aeronáutica. Muito bem. É uma prova também, acredito eu, que o raciocínio seja esse, do valor da engenharia brasileira de conseguir fazer um projeto dessa magnitude, avançando nesses mercados como o da Coreia, um país que hoje é um país desenvolvido, com tão pouco dinheiro para desenvolver o projeto. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para continuar falando sobre esse assunto. Ao instante só, não saia daí. Estamos de volta e a gente continua falando aqui da questão da Embraer, 5 anos depois da fracassada aquisição por parte da Boeing. A empresa brasileira continua voando e voando muito bem, obrigado, com possibilidade de expansão no mercado asiático e agora até com a possibilidade de uma parceria com os suecos para a venda do seu maior produto, o KC-390, avião militar brasileiro, que está aí fazendo sucesso. A gente continua aqui com o professor Marcos Barbieri, professor doutor lá da Unicamp, e nós estávamos falando no bloco anterior, começamos a falar sobre a questão da cooptação de engenheiros. A Boeing instalou em São José dos Campos um escritório de projetos e já cooptou aproximadamente 200 engenheiros brasileiros provindos da Embraer e de outras empresas que fazem parte aí da cadeia ou até mesmo de empresas que também são grandes, como a própria AKE, que fica aqui no cluster aeroespacial. Há uma ação tramitando na justiça das associações de empresas, associações ligadas à Embraer, que tentam criar uma espécie de uma barreira de contratação de engenheiros empregados, que seria aí da ordem de 6% da mão de obra empregada. Num primeiro momento, tentou-se uma liminar, essa liminar foi negada, mas a ação continua tramitando na esfera estadual. Professor, como é que o senhor vê essa questão dessa busca agora da Boeing, que depois de tentar comprar a empresa e não conseguir, está fazendo o trabalho no varejo, né? Pegando um engenheiro por engenheiro, ao invés de tentar comprar tudo por atacado?
essa questão é uma questão bastante atual, muito importante de nós discutirmos, que ela, se nós formos analisar, tem uma abrangência de diversas áreas. Isso é, de alguma maneira, nós podemos imaginar dentro de um conceito maior de fuga de cérebro. Só que aí não é nem fuga, nós temos uma situação, esse caso é muito mais grave, que é uma cooptação, né? É uma estratégia que nós podemos colocar do ponto de vista econômico como uma estratégia classificada como desleal, né? Isto é, o poder financeiro e o poder econômico da Boeing. A Boeing é uma empresa, uma das maiores empresas aeronáuticas do mundo, apesar das deficiências que ela tem, tanto na área de engenharia quanto na área financeira, mas é uma empresa de porte muito grande. E ela vem fazendo o quê? Contratações hostis de engenheiros brasileiros, isto é, hostis em relação às empresas. Qual o problema que eu tenho? O problema não é um problema apenas para a Embraer, é um problema principalmente, até diria, maior para as médias e pequenas empresas. A Embraer, claro que sofre com esse problema, isso é importante, porque a Boeing pode estar contratando, não só contratando engenheiros, mas contratando engenheiros em postos chaves, em projetos chaves. Isso é algo extremamente complicado, né, num setor industrial de alta tecnologia. Mas isso é ainda mais grave em empresas pequenas, onde eu tenho uma quantidade, pequenas e médias empresas, onde eu tenho uma quantidade pequena de engenheiros. Eu tenho uma empresa, por exemplo, com 10 ou 15 engenheiros. Se eu tiver uma contratação de 2 ou 3 engenheiros chaves dessa empresa, muitas vezes eu desmonto a equipe de engenharia dessa empresa. Então, isso deve ser evitado, deve ser regulado. Então, tanto a Associação das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, a BID, como a Associação da Indústria Espacial Brasileira, a IAB, que propuseram essa ação contrária à Boeing, elas estão representando a indústria de material de defesa e a indústria aeroespacial numa proteção conjunta da indústria, o que é algo correto. O que é importante é que esta ação seja também algo com política de Estado, para proteção das nossas empresas. Qual o setor brasileiro que nós temos empresas nacionais de alta tecnologia desenvolvendo tecnologia? O principal setor é o setor aeronáutico, e ele deve ser protegido, como os outros países fazem. Os Estados Unidos, a Europa, a China, eles não deixam a contratação de engenheiros em setores chaves, por exemplo, na área de microeletrônica. Não só eu evito a perda de empresas, e aí sim, eu defendo fundamentalmente a desnacionalização, a apropriação de empresas estratégicas, como eu também defendo, num nível, digamos, num degrau abaixo, a contratação de engenheiros, de funcionários e executivos em cargos estratégicos. Então, no caso brasileiro, os funcionários, os engenheiros do setor aeroespacial são estratégicos para o Brasil. Não são estratégicos apenas para a indústria aeronáutica ou para a Embraer, são estratégicos para o Brasil, para o nosso setor, como nós havíamos falado anteriormente. A Embraer, quanto ela vem superando, quanto ela vem se mantendo ao longo desses anos. Então, quando se há uma ação dessa, com essa agressividade que existiu, com a Boeing instalando uma unidade e realizando contratações agressivas, o que nós precisamos ter? Regras claras, regras objetivas. Olha, empresas de um porte pequeno não posso contratar. Empresas de um porte médio, eu posso contratar um número pequeno de engenheiros. Empresas de um porte maior, eu posso até contratar alguns. Mas eu tenho que ter uma regra, uma proteção. Isso que ainda, o que a IAB e a BID estão colocando são regras. Em vários setores, como nos Estados Unidos, não é regra, é proibição completa. Então, eles são muito mais rígidos do que nós estamos propondo, só que lá é por lei. E aqui ainda é uma ação colocada pelos socios, muito bem colocada, para nós evitarmos. Mas nós temos uma fuga de cérebros, vários setores, nós temos uma capacidade de formar pessoas, engenheiros, químicos, físicos, economistas em diversas áreas. E eles são cooptados, porque eles não têm empregos aqui. Nós temos poucas empresas brasileiras genuinamente nacionais e que têm capacidade de absorver esses técnicos.
setores públicos com capacidade de absorver. Então, existe uma preocupação que nós possamos... Agora, na hora que nós temos essa capacidade de absorver, que é o setor aeronáutico, nós temos que, pelo menos, preservar o que nós temos. Eu coloco que, no caso da Embraer, o que nós conversamos há 5 anos atrás, e agora, mais especificamente no caso dos engenheiros, o que nós estamos fazendo é preservar as nossas conquistas. Não adianta nós só pensarmos no futuro. Claro, o futuro é fundamental para nós, mas o Brasil também tem que tomar cuidado, porque se nós formos verificar a história do capitalismo brasileiro, é história de perdas em vários setores, em várias áreas tecnológicas. O que o Brasil conseguiu avançar em diversos setores, em diversas áreas, em diversas empresas, e que nós fomos perdendo ao longo do tempo. Se nós tivéssemos pelo menos mantido os setores que nós já tivéssemos conquistado e conseguíssemos avançar neles, com certeza o Brasil estaria numa situação muito melhor do que nós estamos hoje na estrutura produtiva mundial. É muito interessante isso que o senhor colocou, e eu queria até que o senhor ressaltasse, ou, se for possível, explicar em pormenores. Quer dizer, nos Estados Unidos, na terra dos liberais de Chicago, a proibição total de uma empresa, por exemplo, de chegar lá, uma empresa europeia, e falar assim, eu quero contratar esse pessoal aí que faz os processadores do Pentium e trazer esse pessoal para produzir processador aqui na Europa. Há uma vedação legal para fazer esse tipo de coisa? Em algumas áreas, particularmente em relação à China, sim. Há uma vedação legal, foi colocada particularmente no governo anterior, onde você veta, até por conta de empresas americanas, onde eu tenho, em algumas áreas específicas, essa vedação legal, de que eu não posso... Eu teria que pormenorizar aqui, é um detalhe relativamente amplo para nós entrarmos, mas eles têm uma proteção tanto a empresas quanto a funcionários. Vamos dar um exemplo de empresas. A Qualcomm, americana, que é uma das maiores empresas de design de microeletrônica do mundo, né? E uma das empresas de ponta. Ela teve uma tentativa de aquisição hostil por parte de uma empresa de Singapura, entre aspas, né? E o que houve? O governo americano, através de um dispositivo que eles têm dentro dos Estados Unidos, uma legislação, eles vetaram a aquisição dessa empresa. Então, e é uma empresa privada, não é uma empresa de armamento, mas é uma empresa estratégica, né? Outros casos que nós podemos verificar, países, Alemanha, França, protegendo suas empresas, e em alguns casos, quando se observa que a proteção, eu protejo a empresa e o ataque, vamos dizer assim, entre aspas, a cooptação não é pela empresa, mas é pela engenharia, você também vai criando legislações e mecanismos para impedir, ou pelo menos diminuir, a cooptação dessas pessoas que ocupam cargos estratégicos. Então, existe sim uma pessoa que trabalha numa empresa numa área de microeletrônica, numa área-chave, e ela passar a trabalhar para uma empresa concorrente, particularmente se for de outro país, no caso, o principal rival deles, que é a China, eu vou impedir isso. E a China também, a recíproca é verdadeira para a China. Essa é a regra do jogo, né? Os países buscam se proteger. Sempre foi assim, eles vão procurar proteger as suas empresas, proteger os seus funcionários, proteger o seu conhecimento. Nós temos aí patentes, cerceamento tecnológico em tantas áreas aí para quê? Exatamente para evitar que os outros possam, né, como diz um economista coreano, professor de Cambridge, né, professor Han Jo-chang, né, o que eles fazem? É subir a escada e depois chutar a escada. O famoso livro dele, Chutando a Escada. Isso é, eu estou lá em cima, eu vou chutar a escada, eu vou impedir que eles possam me alcançar. Quer dizer, o que o Brasil tem que fazer é chutar a escada nossa na área aeronáutica também, evitar que outros possam nos cooptar, seja do ponto de vista de empresas estratégicas, não só a Embraer, mas muitas vezes empresas médias ou até de pequeno porte, mas que são consideradas estratégicas para o setor aeronáutico, espacial, defesa, e para funcionários em cargos-chaves, em áreas-chaves. Pelo menos estabelecer, pelo menos restrições, regras que eu limite minimamente essa computação agressiva que vem sendo feita. Mas aí eu vou perguntar uma coisa para o senhor, do ponto de vista individual, o engenheiro,
formado, que recebe uma proposta para ganhar 3, 4 vezes mais, ele não tem o direito de aceitar? Será que ele ia receber 4, 3 vezes mais se ele trabalhasse fora dessas empresas? Será que esse valor dele é pela competência dele ou pelo fato de ele trabalhar e de ter adquirido essa competência dentro da empresa e da posição que ele ocupa? Nenhum problema, na minha opinião, se a Boeing for contratar alguns engenheiros recém-formados do ITA ou da Unicamp. Eu não vejo grandes problemas nisso. Não vamos impedir isso. Ou qualquer outra empresa, uma empresa Huawei da China, ou a Qualcomm americana, quiser vir contratar alguns engenheiros recém-formados da Unicamp, da USP ou do ITA. Acredito que até bem-vindos. Né? Não há nenhum problema. Qual é o problema? O problema é quando esse engenheiro ou este funcionário, no cargo que ele ocupa, ele está numa posição que parte da competência que ele tem, ou grande parte da competência que ele tem, se deve a um conhecimento acumulado dentro da função que ele exerceu dentro daquela empresa. A bagagem que ele acumulou. A bagagem que ele acumulou. Né? Existe o conhecimento que nós chamamos, que é o conhecimento intangível. É aquilo que você acumula pelas conversas, pelo fato de você ocupar, pelo seu conhecimento, pela sua amizade pessoal, que as pessoas vão acumulando. Né? Não por acaso a indústria aeroespacial brasileira é concentrada numa região como no mundo inteiro, na França, em Toulouse, nos Estados Unidos, em Seattle, porque eu tenho aquele conhecimento intangível. Agora, quando isso passa de algumas contratações para algo mais, vamos dizer assim, onde eu tenho uma posição mais agressiva, essas contratações estratégicas que são feitas, aí eu acredito que nós teríamos que analisar o quanto daquele salário, que é oferecido para aquele engenheiro, para aquele funcionário, se deve à competência dele e o quanto disso se deve ao que ele acumulou dentro da empresa. Isso é algo que é impossível de se calcular, mas existe isso. Então, eu acredito que, ao mesmo tempo, neste sentido, eu eu devo levar. Aquele conhecimento não é só dele, aquele conhecimento é algo maior, é algo da empresa, é algo do país. Então, assim também como uma empresa. Poxa, eu também quero... eu tenho uma empresa X e eu recebi uma oferta excelente pela minha empresa. Espera um pouco, mas a sua empresa é estratégica. A sua empresa cresceu, se desenvolveu por um suporte do Estado, por um suporte do governo, por uma área estratégica. Quer dizer, eu não posso usar regras permanentemente do capital, permanentemente de mercado, sem que eu tenha o Estado do outro lado fazendo essa regulação. E isso foi boa parte do que aconteceu com o Ocidente. Esse avanço da China se deve a utilizar as regras do mercado para avançar sobre o próprio Ocidente. Agora o Ocidente está levantando as mãos. Opa, o que nós vamos fazer? Eu preciso equilibrar esse jogo. Não é só o mercado que eu falei. Mercado e Estado agindo conjuntamente. Entendi, quer dizer, eu não estou contratando um engenheiro porque ele é bom engenheiro, eu estou contratando um engenheiro porque ele é um bom engenheiro que sabe fazer KC-390, né? Vai trazer essa condição, sabe fazer Super Tucano, sabe fazer aviões que me interessam. Em geral, são bons engenheiros, mas exatamente, já tem um lado dele que ele tem a competência dele, com certeza, mas eu tenho do outro lado, que é uma competência que foi gerada pela posição que ele ocupa. Professor, eu queria que o senhor abordasse uma questão. Voltando lá a 2019, quando teve aquele processo todo de aquisição, a Boeing teve acesso a conhecimento a toda a engenharia, os projetos, tinha funcionário da Boeing dentro da Embraer, cuidando aí da separação das empresas. Isso não desequilibra o jogo agora que elas são concorrentes novamente no mercado? A Boeing não teve acesso a segredos demais e hoje tem vantagem por conta disso diante da Embraer? O que o senhor pensa a respeito dessa questão? Tem alguma corte internacional que possa multar a Boeing por isso? Olha, excelente pergunta. Nós tivemos uma vantagem muito grande, que foi o quê? Esse
acordo ter malogrado. Nós teríamos perdido a nossa Embraer. Mas mesmo ele tendo malogrado, o fato desse processo de aquisição de parte da Embraer, da principal parte da Embraer, durante quase 2 anos, os adquirentes, no caso a Boeing, ela teve acesso às informações estratégicas. Então, houve um acesso a uma quantidade de informações estratégicas, pessoas estratégicas dentro da empresa, e isso daí, com certeza, pode ser utilizado pela Boeing, pode ser utilizado, são informações que ela tem, né? Existiu, no caso, quando houve o malogro, a operação malogrou, isto é, falhou, a Embraer entrou, né, com ação de reparação, né? A melhor reparação é essa operação não ter ocorrido, essa é a principal, já estamos no ganho. Mas, se além disso, nós conseguirmos na justiça, e esse é um processo longo, ela conseguir recuperar parte desse recurso, é algo que é mais do que merecido, mais do que justo, vamos dizer assim, para a empresa. Agora, essa operação não foi só isso. Nós tivemos, além do acesso às informações por parte da Boeing, o que houve nessa operação? A Embraer ela foi cindida em 2 empresas. Não tinha equipes unificadas que foram cindidas, projetos que iam ser lançados que não foram. Então, existiu todo um processo aí que atrasou. Mas o que nós estamos vendo é que, após essa operação, onde eu substituo a direção da empresa e ela assume realmente como direção da empresa, buscando fortalecer a empresa, buscando avançar, isso tem feito, como já apresentou anteriormente, mostrado ótimos resultados para a Embraer. Então, a Embraer ela tem uma competência, ela conseguiu, apesar desses baques que nós tivemos, apesar desse interregno de 2 anos, vem mostrando muitos bons resultados, né? Ao contrário do que nós vemos em relação à sua adquirente, a tentativa de ser um adquirente, no caso agora. Nós ouvimos também o presidente da AEITA, Associação dos Engenheiros Formados no ITA, que é a grande fornecedora aí de mão de obra especializada para a Embraer, sobre esse assunto. Vamos ver o que ele pensa a respeito. Eu diria que esse é um caso clássico aí de uma ponderação de direitos e garantias individuais e coletivos previstos na Constituição brasileira. O que eu estou querendo dizer com isso? Por um lado, aí você tem uns direitos e garantias coletivos, que é, por exemplo, da defesa nacional. Nesse caso, está representado pela necessidade de manter manter uma indústria aeronáutica forte e uma indústria de defesa forte. Então, essa é uma coisa que quem ajuizou essa ação está pensando nisso. Por outro lado, você também tem o ponto de vista dos engenheiros, tá? Eles têm o direito à liberdade, e no que isso se materializa? O direito de poder escolher onde eles vão trabalhar, e inclusive viver. Se eles quiserem sair do país, esse direito de liberdade dá o direito deles saírem do país, tá? Então, gente, assim, essa é uma ponderação. O judiciário, ele vai ter que escolher em que lado dessa balança ele vai priorizar. Se ele vai priorizar fortalecer a nossa indústria de defesa ou se ele vai priorizar os direitos individuais ali dos engenheiros. Essa é uma decisão que eu diria, ela é um pouco de uma análise um pouco difícil, porque envolve analisar o caso concreto em questão, envolve analisar as provas que foram produzidas no processo. E eu dei uma pesquisada, esse processo encontra-se ainda numa fase de coleta de provas. Acho que o TRF3 pediu para as partes produzirem as provas. Então, assim, antes de eu ter acesso a essas provas, eu acho difícil eu poder escolher qual desses 2 lados da balança a EITA priorizaria, né? Deveria lutar para que fosse priorizado, porque não é a gente quem decide. E lembrando que a EITA representa ali, eu diria, os interesses das 2 partes, né? A gente tenta apoiar o ITA, tenta apoiar a indústria tecnológica e a gente tenta apoiar os nossos engenheiros também. Então, assim, seria com uma dor no coração que a gente ponderaria um lado em detrimento do outro, entendeu?
Sobre o ponto de vista, o senhor colocou bem a questão dos interesses pessoais e tal, mas sobre o ponto de vista do interesse nacional, do desenvolvimento tecnológico nacional e da soberania nacional, isso não está um pouco desequilibrado, na opinião do senhor? Então, muita gente não sabe que a compra da Embraer, o processo de compra, era para compra da parte civil, né, da parte privada, porque o setor da Embraer que desenvolve aeronaves militares, esse setor não seria vendido. E é ali que, gente, a aeronáutica não é, eu diria assim, inocente a ponto de não ver um concorrente estrangeiro chegando aqui querendo comprar a sua indústria de defesa. Então, assim, isso nunca esteve à venda, tá? A nossa indústria de defesa faz parte da garantia da soberania nacional. Agora, a parte privada da Embraer, ela responde ao seu conselho, aos seus investidores, seus stakeholders. Então, gente, esse é um assunto complexo ali que ele até o CAD chegou a se envolver. O CAD é aquele Conselho de Administração do Desenvolvimento Econômico, né? O CAD chegou a se posicionar sobre esse tema para avaliar se existia ali algum problema de concorrência predatória, enfim. Eu não cheguei a ter acesso ao parecer do CAD, eu não sei se ficou público, e eu não tenho acesso também ao desfecho dessa negociação. Eu lembro que ela estava no contexto da pandemia e que, naquele contexto de incerteza, a Boeing ela simplesmente cancelou, ela desistiu, não quis mais. Óbvio que essa história, esse storytelling aí faz bastante sentido a gente enxergar uma coisa como causadora da outra, mas para a gente se posicionar com certeza, eu avaliaria o contexto em que essas oportunidades de emprego elas foram oferecidas, exatamente para quais dessas pessoas foram oferecidas esses cargos, né? E aí, se houver realmente um indício mínimo que está sendo coletado provas, gente, aí a gente tem que tomar as nossas devidas ações, né? Eu sou a favor num caso positivo, a justiça realmente decidindo, e não sou eu quem decido, tá? Mas a justiça decidindo, eu sou realmente a favor da gente ir atrás de defender o nosso ganha-pão aqui, tá? Muito bem, estamos aí com as opiniões a respeito da cooptação e sobre o futuro, professor. O que o futuro reserva para essa empresa brasileira? Quais são as perspectivas agora com carro voador e esses projetos de aviões regionais a hélice que a Embraer volta a apresentar? O setor aeronáutico, né, como sabemos, é um setor muito dinâmico, principalmente nesse momento aqui de uma revolução tecnológica, de uma quarta revolução tecnológica pela qual nós estamos passando. Avanços na inteligência artificial, big data, informações e avanços também na área energética, na mudança da matriz. Então, isso vai estar impactando em todos os setores industriais, entre eles o setor aeronáutico. Então, a necessidade, digamos assim, essa vitória e as conquistas que a Embraer teve são importantes, mas ela tem que continuar avançando, né? Não existe uma maneira dela, né, digamos, deitar sobre os louros ganhos. Tem que buscar avançar. E é isso que, pelo menos, nós estamos procurando verificar em alguns setores, né? No setor de defesa, ela tem tido bons resultados com o KC, possivelmente vai depender de encomendas públicas para avançar em alguns outros setores. O setor de defesa é um setor que depende, obviamente, tem um comprador, que são o governo, as Forças Armadas, né? Vai depender para novos projetos de compras públicas, esperemos que possam avançar. No setor executivo, é um setor que às vezes nem sempre tão atento, mas é um setor de grande importância, de grandes perspectivas, porque a Embraer ocupa
o setor de aeronaves leves e o setor de aeronaves médias. O setor mais avançado, que são das aeronaves mais sofisticadas, de maior valor agregado, onde eu tenho 3 grandes concorrentes no mundo, a Embraer não atua ainda. E ela tem toda a competência para poder passar para esse segmento de maior valor agregado. Isso geraria não só desenvolvimento tecnológico, que são aeronaves altamente sofisticadas, mas também geraria muita renda. Então, nós temos sempre empresas aí que operam, basicamente a Dassault francesa, a Bombardier canadense e a Gulfstream estadunidense, que operam nesse setor. Então, a Embraer tem competência. Assim como ela conseguiu conquistar o mercado de jatos leves, e hoje ela está à frente da Cessna, que era a grande empresa, eu acredito que ela tem uma capacidade de conquistar em jatos executivos. Em aviação comercial, tem uma família nova de aeronaves avançando. Acima disso, aí ela tem competência técnica, mas acima disso eu vou ter que entrar numa briga frontal, né? Numa briga frontal com a Boeing, que já está enfraquecida, mas vão ter que frontalmente enfrentar a Airbus e possivelmente o chinês. Então, aí é uma briga. Ela tem competência técnica, não tenho dúvida disso, mas aí é uma briga que ela não pode entrar sozinha, é uma outra estratégia. Aí eu não, até que ponto o risco aí seria extremamente elevado se pensar nisso, mas competência ela tem. Por fim, os outros setores avançados, entre eles o dos, né, conhecido como carros voadores, onde ela está muito bem posicionada, né, não só por produzir e desenvolver um veículo, mas por desenvolver toda a rede, né? Então, isso pode ser realmente um negócio, talvez até no futuro, dependendo de se avançar, talvez até maior do que a própria aeronáutica tradicional. Tem um setor aí de licitações nas metrópoles do mundo para implantação de sistemas de mobilidade aérea urbana baseados nesse tipo de aeronave. E a Embraer, com certeza, é uma das empresas que mais tem avançado nesse setor em âmbito mundial. Então, existem boas perspectivas, tem que avançar em novos materiais, avançar em eletrônica, avançar principalmente na eletrificação. Os aviões daqui a 30 anos não serão esses, né? Provavelmente nós não vamos ter esse tipo. Eles são belos, esses aviões, mas nós vamos ter que ter outros modelos de aeronaves, talvez híbridas, outras formas de combustíveis, que estão sendo estudados. E uma empresa, para se manter, ela tem que estar, né, dentro do conhecimento, uma questão que se fala, né, schumpeteriana, né, do Joseph Schumpeter, de acompanhar a inovação. Nós temos que acompanhar. Mais do que brigar pelo próprio mercado, é brigar pelo que vem, qual vai ser o novo padrão tecnológico. Muito bem, a gente agradece demais, mais uma vez, a presteza do professor doutor da Unicamp, Marcos Barbieri, especialista em mercado aeronáutico, que já estudou a Embraer e que já contribuiu tanto aqui no nosso programa sobre esse assunto, por essa nova participação. Obrigado, professor. Um abraço para vocês aí em Campinas, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado pelo convite. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço.